Bom, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior que eu falei sobre as eleições desse ano. Eu devo falar mais sobre isso, mas sinceramente não é um assunto que eu tô afim de ficar falando, não. Pelo menos agora, porque quando tiver eleição a gente sabe que vai ser essa merda o dia inteiro, todo dia. Então estou guardando forças. Mas vamos assistir esse vídeo aqui, que é uma discussão que vai acontecer muito esse ano, tá? Que é a discussão do Bolsonaro, do Lula, da história dos dois e tudo mais. Porque esse ano ele já falou, né? Vai ser um confronto de biografias. Então, essa é uma discussão típica do que vai acontecer esse ano. E eu achei interessante pra gente pegar algumas armadilhas aqui que a gente pode cair. Beleza? Então vamos nessa. Vamos lá. Pelo que ele falou aqui agora, que eu já imagino que ele não acha que o Bolsonaro e nem o Lula são opções interessantes para comandar o Brasil. Mas o que você acha do Lula especificamente? Porque eu já sei o que você pensa sobre o Bolsonaro. Eu acho o seguinte, eu cobri várias viagens internacionais do Fernando Henrique, e o Fernando Henrique até foi próximo do meu pai lá atrás, do Lula e da Dilma. Mais do Lula, que foi o tempo que eu estava mais lá fora. Então eu conheci muito o Lula lá fora. E eu conheci ele lá. Eu não conheci ele no Brasil, eu nunca tive com ele. E os brasileiros não têm noção da popularidade do Lula fora do Brasil. Não tem noção. O Lula, quando ele apareceu internacionalmente nas viagens em 2003, até foi a primeira vez que eu fui com a Síria, foi numa viagem do Lula. Ele apareceu num momento em que ele era para o mundo uma figura meio Mandela. Deixa eu explicar o que é. O Mandela foi uma figura no mundo político internacional da história, talvez mais próximo do que você poderia chamar de um santo. O cara fica 27 anos preso sobre um regime absurdo de racismo, que era o apartheid da África do Sul. Mas o Lula E não quando... tinha sido preso ainda. Peraí. E aí... Ele tá discutindo na mesa, o debate é com um Rock, professor Rock. É um professor de geopolítica, que ele é deputado, alguma coisa pelo Novo. Partido Novo. Enfim. E aí já viu, né? Falou, comparou o Lula com o Mandela, o cara já fica, ai meu Deus do céu. Já dá até uma pinicada no cu dos caras. Quando ele sai, ele perdoa, né, dá a outra face para o adversário dele para fazer andar para frente o país dele, a África do Sul. Teve erros o Mandela, sim, na medida que ele pegou a parte política e esqueceu da parte econômica. Hoje você vai para a África do Sul, o dinheiro continua na mão dos brancos. Mas, enfim. Mas era uma figura super respeitada. Tipo o Lula, né? Que terminou o mandato e o dinheiro continuou na mão dos ricos. Só que, naquela circunstância, tinha algum dinheiro na mão do pobre. Então a diferença é basicamente essa. Reduziu-se a desigualdade, a distância, só que engrossou a camada rica do Brasil. Os ricos saíram mais ricos, só que os pobres não saíram mais pobres. Essa foi a subvertida da lógica que o Lula conseguiu dar no sistema político brasileiro. É dar algum pro pobre sem fazer com que o rico perca. Só que isso aí, meu amigo, tem que ter muita habilidade política, muito capital político, muita popularidade para você conseguir tocar um projeto desse. O Lula é desses, né? Então a gente já sabe o que esperar do Lula. Mas vamos lá, vamos seguir que isso aqui é... Esse papinho aqui é bom, esse papinho aqui é bom. No mundo, o Mandela era. Eu tive com o Mandela quando a Cidade do Cabo foi candidata a ser a cidade olímpica e não conseguiu. O Lula, no momento em que ele apareceu no cenário internacional, em que ele falava de fome e ele falava de pobreza, ele era uma coisa muito nova. Porque, de fato, ele sabia o que era fome e sabia o que era pobreza. Então, eu vi o G8 de Evian, por exemplo, acabar aquela foto de família que todos os líderes tiram foto. Ele estava como convidado, obviamente, o Brasil não estava entre os 8. E o Chirac e o Bush irem para cima do Lula, para conversar com o Lula. E chegava o Sérgio lá, que era o tradutor dele, porque o Lula não falava inglês. E o Lula, realmente, naquele primeiro momento, tinha um discurso que ele chamava de Sul-Sul, que era o Celso Amorim também, o Itamaraty brasileiro, que tem gente muito competente no Itamaraty, que chegavam com o dever de casa nessas viagens que eu via. Começava às 8 da manhã, acabava às 11 da noite.
era uma coisa atrás da outra. As viagens do Fernando Henrique tinham duas coisas. Um encontro com o primeiro-ministro e uma visita não sei aonde. Uma do Lula era muito trabalho. E tinha um cara que era sensacional. O Lula já é eleito. O Lula eleito, o Lula presidente. Tá. Um cara que era sensacional, que era o Luiz Fernando, o cara da Sadia, esqueci o sobrenome dele, que era o ministro do Comércio brasileiro, que era um cara que tinha sido CEO da Sadia. Fugiu o nome dele, né? O cara era brilhante. E o Itamaraty era brilhante, porque ele chegava no teu país e dizia e sabia tudo que você comprava, tudo que você vendia e tudo que o Brasil podia oferecer para comprar e para vender. O comércio exterior brasileiro mais do que dobrou no primeiro mandato do Lula. Isso é fato. Então, eu vi o Lula lá fora com todas as qualidades culturais que nós temos como brasileiros, que é a capacidade de conversar, de sorrir, de brincar, de botar a mão, dar aquele abraço, não sei o quê, que é uma coisa que faz com que seja muito fácil ser brasileiro, né? No sentido de a gente conversa com qualquer um, né? A gente está na fila do banco. Recebido no a gente mundo. Não, e não só no mundo, entre a gente tem uma capacidade de conversar que não é comum lá fora. Muito brasileiro que sai do Brasil vai morar lá fora, achando que o Brasil é uma merda, se sente muito mal morando lá fora, porque a vida lá é árida, é seca. O estrangeiro não se aproxima de você do jeito que a gente consegue se aproximar. Então, o segundo mandato do Lula, quer dizer, quando de fato ele começou a ter resultados em relação à pobreza, que foi quando o Brasil passou a ver pobre ir a shopping center, pobre ir a aeroporto, quando você começou a ter uma classe média que ficou irritada de ver o pobre chegar onde ela estava. E foi quando começou a ninguém falar, mas o aeroporto parece rodoviária? Lembra desse tipo de frase que existia? Isso foi o governo do PT, sim. O governo do PT, do Lula, estou falando, teve um problema muito sério de comunicação. Por exemplo, o Celso Ataíde, que era da CUFA, fez um livro logo depois que o Lula saiu, perguntando nas favelas do Brasil ao que a pessoa achava, o que ela devia a melhora da vida dela. Porque melhorou de fato. Você vai ao Nordeste, o Nordeste é outro, em relação ao que era antes do Lula. E é engraçado que muita gente de classe média depois falou, pô, acho um absurdo quando a Dilma teve 70 e tantos % dos votos no Nordeste. Cara, se você morasse no Nordeste e visse o que era e o que ficou, era lógico que você votaria na pessoa. E se você fosse um pai com 5 filhos, região Sul, região Sudeste, região Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Qual era o maior problema do Brasil? Era a região Nordeste. Se você tivesse um filho doente, a quem você daria mais atenção? A esse filho doente. Quem era o filho doente do Brasil naquele momento? Era o Nordeste. Ainda é, em grande parte. Mas assim, então era natural que houvesse, não só porque o Lula era nordestino, mas era natural até em termos de decência. Temos humanos, vamos ajudar quem mais precisa. Isso foi real. Agora, nesse livro, voltando nesse livro do Celso Ataíde, com outra pessoa também, não é só o Celso, não. Ele perguntava para a pessoa na favela a quem você acha que se deve a sua melhora. E a pessoa falava, ao meu esforço e a Deus. Não tinha governo, não tinha setor público na história. Isso é uma derrota da política, e foi uma derrota do Lula e do PT. E foi uma grande vitória das igrejas evangélicas. Mas e depois a gente viu. É um pouco verdade, Marcos, que as pessoas não. vida. Não. Houveram políticas públicas muito claras de melhorias, e isso existiram. Se a pessoa falasse, olha, a melhoria da minha vida se deve ao meu esforço, verdade, a Deus, possivelmente verdade, e que o prefeito passou a fazer coisas, ou que abriram cotas em universidades federais que... Hoje, eu me lembro, quando eu fiz a universidade, eu fiz 3 universidades. Eu fiz medicina, fiz sociologia e fiz comunicação. Só me formei em comunicação. Não tinha negro. Hoje você vai numa universidade pública, tem negro. Isso foi PT. Isso aí a galera que, tipo, já tá predisposta a ficar incomodada, fica muito incomodada com esse discurso. Mas, cara, isso aí nada mais, nada menos do que é a apresentação de resultado, tá ligado? É tipo você falar os fatos. Isso tudo foram fatos. Por que tem mais negro na universidade? Porque tiveram as cotas. Por que tem... as pessoas melhoraram o padrão de vida?
porque teve aumento real do salário mínimo, acima da inflação. Por que tá ligado? É isso. Os resultados foram de redução de índice de pobreza e desigualdade, foi por conta das políticas públicas, sem dúvida alguma, sacou? Redução de mortalidade infantil, redução da fome, tá ligado? Isso foi o Estado agindo que promoveu. Tanto que agora o Estado recua nessas áreas e os índices avançam aí de pobreza, desigualdade. A gente retomou até inflação, cara. O problema é que, porra, a gente só via em livro de história e quando sua avó contava na época lá que ia no mercado e o cara tava lá com o tlec, mudando o preço toda hora. Mas isso tudo aí é verdade. Então, só que a gente vai ver agora como é que começam as fricções, tá ligado? Onde é que são os pontos de fricção pro outro lado, que escutou tudo que ele tá falando e agora vai rebater. Vamos ver. Isso é real. Agora, peraí. Então, aí o que acontece com o Lula? O Lula tem uma arrogância enorme, porque o Lula é uma coisa, o PT é um pouco outra, né? É verdade, também isso é verdade. Ele não cria um segundo nome no PT. Aliás, na esquerda, de uma maneira geral. Não, de geral. Ele não cria um sucessor. E vamos falar sério, se a gente voltasse da Constituição, quem foi que botou reeleição? Foi o Fernando Henrique. Na Constituição não estava. E é um erro ter reeleição. Eu também acho. Sabe, eu acho assim, é para você fazer os teus 5 anos ou 4 anos e, sabe, e a tua ideia, você plantar a tua ideia e segue para ele, depois segue para outro, você vai entregar, mas a reeleição faz com que você haja no teu primeiro mandato para ser reeleito. Você vive 4 anos Você vive de 4 anos de de campanha. Isso não é legal para o país, mas foi o Fernando Henrique que mudou a Constituição. Bom, voltando. Então, o que o Lula faz? Ele bota uma pessoa assim, completamente incapaz como política, que foi a Dilma. Eu vi a Dilma, eu entrevistei a Dilma como ministra ainda de Minas e Energia, lá em Londres. Que ela é inteligente, que ela tem uma capacidade técnica, eu não vou questionar. Agora, como pessoa política, ela foi um desastre. Porque ela era incapaz de fazer o que a política demanda, que é conversar com o diferente, conversar com o outro e falar, pô, gente, eu não aceito isso aqui, mas vamos nisso aqui, eu aceito. Isso. Então, o governo dela foi um desastre, eu acho que foi um desastre. E aí a gente tem, na reeleição dela, o momento onde a coisa vira. Por quê? A primeira vez que a direita questiona a democracia é com o Aécio. O Aécio é o primeiro a dizer que não sei se essa eleição os resultados foram limpos, não. Aécio, do PSDB, que era o grande inimigo do PT até há pouco tempo, mas que agora tá aí com Alckmin na vice. Não, mas agora ele não é mais do PSDB, é do PSB. Tu vai meter essa mesmo? Hã? Ah, pera aí, pô. Bom, é isso. O que ele quer dizer aqui? Cara, vamos ver onde tem um atrito aqui. Vamos lá. E a gente já tinha urna eletrônica, que, aliás, vamos falar, não sei como é que o mundo não copia o Brasil. Essa questão do golpe, ela realmente começa com o PSDB, né? Começa com a Aécio questionando as eleições e dizendo que não aceitou o resultado. E que depois ele mesmo admitiu que foi só para encher o saco do PT. Então, assim, não é trivial. Eu não acho. Muitas pessoas também não acham trivial você se aliar com um cara que ontem te deu um golpe. Porque o que garante que ele não vai dar outro? E outra. Não só deu o golpe, apoiou o pós-golpe e toda a continuação dele até o Bolsonaro. Que o PSDB só foi romper com o Bolsonaro depois. Tá ligado? Porque as políticas econômicas, a boiada que está sendo tocada no governo Bolsonaro era o plano aí que veio do Temer, que era o plano do PSDB, que foi escrito pelo PSDB. Aquela ponte maldita para o futuro. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto de gastos, todo esse pacote de desgraça que pausou o país. Né? O país foi pausado.
depois do golpe. E está acelerando, na verdade, para mais desigualdade, mais pobreza, mais miséria, mais concentração de renda na mão dos milionários. É isso que está acontecendo e, pelo que a gente está vendo, é o que vai continuar a acontecer numa possível reeleição aí eleição do PT, que já está se juntando aí com banqueiros, né, como sempre. A Gleisi dizendo aí que vai manter o presidente do Banco Central. Falta só manter o Paulo Guedes, né? Que aí a gente tira o Bolsonaro, mas não tira o bolsonarismo. Aí fica bom para todo mundo, né? Que aí toca e aí dá uma... arruma a casa, faxina a casa. Tira aquele ranço fascista do Bolsonaro, aquela estética fascista, mas o sistema continua mais ou menos do mesmo jeito. Infelizmente, galera, não tô muito animado pra esse ano não, sabe? A gente vai ter que falar mais sobre isso, mas tô muito animado não. A eletrônica é brilhante. Em 2 horas a gente tem o resultado de todo mundo. Não tem nada de hackear, não tem nada. É muito bem feita tecnologicamente, não há dúvida nenhuma que é um troço de primeiríssimo mundo, a urna eletrônica. Então, ali a gente já tem uma deterioração da conversa política, onde a direita já vai para uma coisa que não é muito democrática, que é a questionamento de resultados na urna. Eu acho que naquele momento, para o Brasil, teria sido interessante o Aécio ganhar. Não estou falando pelo Aécio, não. Estou falando só pelo seguinte. Eu acho que para nenhum país é saudável Esse que um papinho é muito partido merda. fique sempre no Tem que poder. ter alternância de Concordo poder. plenamente com você. Não é Eu quero- só eu quero- para eu quero- democracia isso não é bom. Eu porque concordo você plenamente, mas eu fossiliza as quero suas falar de ideias. uma coisa que você falou e ela me soa problemática porque ela não condiz Ó, com Olha o essa, problema. enfim, com o que você demonstra acreditar que essa ideia de que a gente tem que, na democracia, aceitar o diferente. E Marcos, quando você fala assim, a classe média não quer que a classe baixa tenha acesso a algumas coisas. Assim, primeiro que chamar a classe média inteira é um negócio Não, assim, é extremamente excludente. Esse chororô de classe média, de... Ai, mas vai ficar criticando a classe média. Meu amigo, a classe média, ela é um amálgama de coisas, é um mosaico, né, de grupos sociais. Mas basicamente é o seguinte, a regra não anula a exceção. Então, se você é de classe média e você acha que deveria ter sistema público para todo mundo, de saúde, de educação, que as pessoas não deviam passar fome, que todo mundo devia ter emprego, que as pessoas deviam ter condições dignas de trabalho e etc. Beleza. Mas, se a gente for olhar historicamente no Brasil, a classe média é o ranço, o que é de pior na sociedade. Não precisa ser Marilena Chauí para dizer isso para você. Só olhar em volta, cara. Quem são as pessoas que elegeram Bolsonaro? Quem são as pessoas que estão sustentando ele no poder? Quem são as pessoas que vão votar de novo no Bolsonaro? Você sabe quem são. São os mais ricos e os mais escolarizados. Quem são eles? A porra da classe média. Então não tem nada de exagero em dizer que a classe média é neofascista, fascistoide, melhor assim, né? Pode ser? Que a classe média não gosta de ver pobre ascender socialmente porque não quer esbarrar com um porteiro no aeroporto. Porque aquilo lá tá parecendo uma rodoviária. Essa classe média que bota babá para trabalhar no domingo para carregar o carrinho para ela ir protestar contra o governo. É essa classe média que se juntou num golpe das elites, que não é para favorecer ela, mas ela acha que pertence às elites ao invés da classe trabalhadora.
deu um golpe contra ela mesma. Porque agora não tem dólar para ir para Disney e não tem nem real para ir ali para Iguaba, meu amigo, passar as férias. Você tá duro, você tá fudido. Esse Gol aí, 98, você não consegue andar, porque não consegue botar gasolina nele. Então, sim, a classe média é um dos grandes problemas do nosso país, juntamente com a nossa elite. As nossas elites predatórias, exploratórias, racistas, escravocratas, classistas. A classe média simplesmente copia esses traços numa tentativa de emular comportamentos que talvez as coloquem numa outra posição social, né? Talvez assim, pensando e agindo como os ricos agem, eu consiga meu lugar na cadeia social, consiga me deslocar aí e vencer na vida, estando junto dos vencedores, que são poucos, porque poucos merecem. Poucos fazem o que é preciso, né? 5%, 1%. É engraçado que geralmente o percentual de pessoas capazes sempre bate mais ou menos com o percentual das elites, né? Daquelas pessoas que detêm a riqueza na sociedade. Eu não sei por quê. Deve ser alguma coincidência. Mas beleza, né? É isso. Ah, cara, eu não vou passar esse vídeo aqui, não. Sinceramente. Porque vocês podem ver depois, mas ele fica falando desse incômodo que tem se criticar a classe média, e eu acho que o ponto era esse. Mas muito interessante também as colocações aí do show, pra gente ter uma noção, porque é isso aí mesmo, cara. O Lula, ele é conhecido, muito mais reconhecido internacionalmente do que nacionalmente, tá ligado? Por isso que ele sai por aí e é recebido que nem chefe de Estado e tal, porque é isso. Ele criou uma reputação lá fora. E no cenário político internacional, a imagem ela é construída totalmente diferente do cenário doméstico, tá ligado? É só ver o Bolsonaro. O Bolsonaro ele é rejeitado no mundo inteiro, tirando um ou dois países, tipo a Bielorrússia, que tem um outro ditador maluco. E é isso. Essas coisas vão aparecer muito nessas eleições. Então é bom a gente começar a falar sobre isso. E a política externa do governo do Lula, certamente, é um dos trunfos que o Lula tem na manga, tá ligado? E realmente fortalece a imagem dele politicamente, principalmente lá fora, porque aqui dentro a gente não liga muito pra essas coisas, né? Porra, eu tive que fazer relações internacionais e me formar para entender que realmente esse negócio de política externa, foda-se, sinceramente. Quem se interessa mais por isso são ou os esquerdistas de sempre, que ficam, né? E na verdade é só uma parte da esquerda que se preocupa com essa questão do imperialismo internacional e etc. Outra parte já abstraiu isso aí. Geopolítica, ninguém entende porra nenhuma de geopolítica, só vê quando acontece alguma coisa lá fora, meu Deus, é um caos. E os bolsominions malucos, conspiracionistas, filhotes de Olavo de Carvalho, que ficam repetindo essas merdas aí de globalismo, e aí por isso se interessam por política internacional, só para fazer uma leitura merda do mundo e da realidade. Mas é isso. Depois se quiserem, vocês vejam esse vídeo aí. Mas acho que o que vale aqui foi esse comentário aí sobre a classe média. Então, se você gostou, deixe seu like, deixe seu, sei lá, mano, sugestão aí pro próximo vídeo. E é isso. Até o próximo.